Oi, gente, tudo bem? Essa gravação vai ser um pouquinho mais informal do que aquela anterior, que também é para agilizar essa produção e poder passar adiante esse uso do novo workflow, tá bom? Eu estava pensando o seguinte, de a princípio fazer um teste com cada um desses workflows e depois gravar, mas estou achando talvez mais interessante gravar esse vídeo com possíveis erros do workflow e pequenos erros provavelmente, nada muito significativo. E aí também esses erros podem mostrar como eu vou consertar as coisas, podem servir de alguma utilidade para quem vai aprender a usar esse flow, beleza? Mas assim, no geral, é basicamente o anterior, mas com uma nova roupagem. Aquele anterior tinha aquela coluna aqui principal com os itens em azul para controlar os parâmetros, né? Que é interessante, mas quando eu tive que fazer umas modificações e adaptações, aquilo acabou se tornando um grande problema. Então eu voltei a uma organização anterior, mas com, digamos, com um pouco mais de refinamento, tá? A primeira coisa que eu acho legal de se notar é o seguinte, naquele workflow anterior, estava usando principalmente para controlar esses parâmetros os sliders. E eu optei agora por usar os painels. Por quê? Basicamente por uma questão de cor. Porque anteriormente, visto de longe, o slider ele se camufla um pouco com um componente, né? Então essas caixinhas amarelinhas me ajudam a ver, tenho que alterar isso daqui, isso aqui é alterável, isso aqui redondo me chama atenção. Então é essa mudança interessante em relação àquelas outras. Agora, permanece aquela ideia de um workflow sempre no sentido horizontal, então cada linha corresponde a um workflow ou a um conjunto de workflows. Esse é o nosso workflow principal da análise dos ambientes, seja do térreo ou então do pavimento tipo, tá bom? Esse aqui é o segundo, seria o do contexto. E quando eu troco de cor nessa minha primeira barra, que é um panel, tá vendo? É um painelzinho, eu indico que eu estou mudando desse flow interno, tá bom? Então, olha só uma coisa. Esses aqui são especiais, são especialíssimos. São dois que não devem ser mexidos de maneira nenhuma. Pelo menos nesse nosso caso, que a gente já estabeleceu quais são os materiais, quais são as geometrias, a não ser que a gente insira mais novas geometrias ou enfim, faça alguma alteração nessa nossa estrutura que isso aqui deve ser modificado. Só a nível de explicação, as zonas basicamente são esses componentes são responsáveis por converter a geometria do Grasshopper em uma geometria que o Honeybee compreenda, que no caso seriam as zonas. E esse aqui seria os ambientes em que, aliás, os componentes em que a gente aplica os materiais nas faces, na geometria das zonas, por exemplo. E a princípio eles não devem ser modificados, por isso estão azul, dessa maneira indicando que eles estão, entre aspas, congelados. Beleza? Então, ó, branco, cinza, cinza, branco, cinza, e enfim, essas cores indicam a mudança de componente. Aqui a conferência de materiais. Aqui, ó, quando essas divisões com várias linhas brancas, vários retângulos brancos, é só para indicar onde começa um novo micro ambiente, um novo micro item dentro desse workflow. Então aqui eu controlo a criação do ambiente, aqui eu controlo tudo em relação à janela, aqui a nossa receita da análise anual, enfim, com EPW, e por aí vai, tá bom? Temos aqui depois a criação e a aplicação dos materiais. Aqui está, antes no flow anterior, isso aqui estava no final. Opa, isso aqui estava aqui no final. Preferi deixar aqui no começo porque eu já chego aqui e vejo, esses são os materiais que existem. Esses primeiros aqui são os padrão, já que já vem por esses primeiros 9, são que já vem padrão pelo próprio Honeybee. Esses 4 foram que nós criamos naquela nossa reunião, tá bom? Estão eles aqui. Aliás, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Tá faltando algum deles. O asfalto, branco, cinza, asfalto, carpete. Tá vendo? Pequenos problemas. Como é que eu faço pra adicionar isso? Então eu venho aqui, conecto, add to library. Opa, perdão, conectei errado. É isso aqui. Não. Ué, cinza 15. 1, 2, 3, 4. Tá, então tá faltando o quê? Asfalto 1, vizinhos 1. É isso que falta.
Então, ó, vem aqui, pronto. Temos vizinhos 1 aqui, ótimo. Então, esses pequenos errinhos assim que devem aparecer, mas nada que seja muito, digamos, pesado ou grande ou difícil de se resolver, tá bom? E por último aqui o nosso resgate das análises já rodadas. Vamos lá. Além dessa mudança aqui dos sliders para os panels, a outra mudança que é relevante é a seguinte. Até então a gente tinha um flow que era responsável por criar o térreo e logo abaixo dele um flow para criar pavimento tipo. Aqui eu estou propondo uma outra coisa, que seja um flow único e quando eu for mudar de térreo para tipo, seja apenas uma alteração das dimensões, da largura, profundidade, altura, enfim, porque essa até é a vantagem de se fazer uma modelagem paramétrica, sabe? Porque realmente era, para mim, analisando os dois, era muito mais trabalhoso eu ter que ficar trocando itens aqui no final, por exemplo, essa parte aqui principalmente, de resultado, de inserir mesh. Toda vez que eu fosse, que tinha que alterar de tipo para terra, eu tinha que alterar essas meshes, resultado, pasta de arquivo, e enfim, tá vendo aqui, ó, a faixa, enfim. Tinha que alterar todas, sei lá, 3, 4 coisinhas toda hora, e confundia, e errava, e dava problema. Então é mais fácil e acaba minimizando os problemas, controlando somente aqui no início as dimensões da salinha, da caixinha que a gente vai analisar. Beleza? Tá, então essas são as mudanças principais. Uma outra que é bastante relevante, aliás, uma menor antes, é o seguinte. Tem esse componente aqui, que é um toggle azulzinho, que ele é diferente, que é tá aqui, ó, é o false start toggle. Tá, o que ele faz de diferente? Já aconteceu várias vezes comigo, pelo menos, que quando eu vou reiniciar um novo estudo, ou estou criando alguma simulação, de eu esquecer o meu toggle ligado. Então, sempre que eu abri aquele arquivo, ele já vinha já rodando, que não era muito legal. Embora também dê para cancelar isso, esse toggle aqui, se você deixar ele ligado, mas reiniciar, fechar e abrir de novo, ele começa sempre no falso. Então essa é a vantagem dele, tá? Agora, em um outro componentezinho legal que vai me ajudar muito a ser, digamos, mais didático nessa nova explicação, é o jump, que é esse daqui, tá? O que ele faz? Jump. Basicamente, se você dá 2 cliques aqui, ó, ele vai lá pro outro e volta. Então me permitiu criar digamos, uma rotina de utilização desse workflow. Beleza? Então vamos lá, ó. Sobre esses componentes, eu criei esses passo a passo. Aqui para ser mais fácil de utilizar, tá? Esse primeiro aqui seria uma espécie de mapa do workflow geral. Então eu tenho o flow interno do ambiente. Clico aqui, clico aqui, volto. Tenho do contexto, e por aí vai, os materiais, e cada um dos 5 que nós já vimos assim especialmente, né? E aqui, a partir desse daqui, eu tenho de fato, o passo a passo de como realizar uma análise, tem aqui de como realizar uma conferência de materiais, e como resgatar uma antiga simulação. Tá? Então eu vou começar por isso aqui, para a gente fazer uma análise do ambiente térreo do cenário 2. Depois eu vou fazer do cenário 1, prefiro fazer nessa ordem para poder mostrar uma diferença interessante de como alterar do cenário que tem um contexto para o cenário que não tem contexto nenhum. Tá, então vamos lá, vamos começar. Primeiro eu preciso definir o meu ambiente, que no caso vai ser o térreo. Então eu tenho aqui a posição da origem. Deixa eu só minimizar isso aqui. Opa, ótimo. Tem aqui a origem, que seria esse ponto de partida. Então não precisa ser alterado. Talvez até colocar numa outra cor, mas enfim, não é importante agora. E aqui eu tenho o pavimento. Tá? Como eu quero fazer o térreo, eu vou estar na posição 0. Seria nível 0.00. Se eu quiser ir para o quinto andar, eu coloco aqui número 5, sem muito mistério. Tá? E depois eu venho aqui para as dimensões. Então é como a gente discutiu essa semana sobre pé direito, altura e não sei mais o que. Eu tenho que alterar isso aqui para a nossa dimensão correta. A largura permaneceu 20, até então pelo que eu entendi. Se eu estiver errado, me corrijam, por favor. A profundidade da sala também continua 750. O que muda é o pé direito, que agora, deixa eu ver, seria 7,45 pelo desenho. Então, ó, vem aqui 7,45.
Deu um probleminha na janela. Vamos consertar em breve. Tá? Só aproveitando já para explicar, quando eu for fazer, na verdade, o pavimento tipo é só fazer isso aqui. Alterar essa altura. Então é bem ok fazer essa alteração aqui de uma dimensão basicamente do que eu ter que alterar 4, 5 componentes e mexe para lá, ponto de não sei o que para cá, enfim. Tem sido mais prático. Tá? Então depois que eu venho aqui acertar minhas dimensões, vejo se eu quero realmente fazer nessa direção, lembrando que o verde sempre vai ser a direção norte, tá bom? Eu tinha comentado no último vídeo que era possível alterar a direção do norte. Sim, esse controle é possível, mas não é indicado. Não, porque estaria só girando, você não estaria girando digamos, todo o sistema do programa. Eu estava lendo isso naquele fórum lá. Até o Mustafa, que é o criador do Honeybee, ele comenta isso. Que quando se colocava aquela alteração do valor do norte, subliminarmente, digamos, o programa ele girava a geometria virtualmente. E se você não girasse a geometria, digamos, da maneira correta, daria alguns problemas, alguns conflitos. Daí, enfim, o ideal é sempre girar a geometria. E como a Marília tinha ficado curiosa com isso, é bem tranquilo. 90, pronto. Sem mistério. Mas tá vendo como a janela está presa na direção norte? Isso é um atributo daquela porção do flow da janela. Então não importa como eu girar isso, que sempre vai permanecer na direção norte até que eu mude isso. Tá bom? Deixa eu voltar aqui para o zero. Olha, só uma coisa. Só uma questão aqui em relação a essa rotação. Porque aqui eu tenho um componente rotate, só que ele só aceita ângulos em... Só um instante. Ângulos em radianos. Aí tem um componente de conversão de grau para radiano. Enfim, é bem simples, bem ok. Só lembrar de que quando for fazer uma rotação para criar uma análise para fachada oeste, por exemplo, tem que rotacionar a geometria da sala, do ambiente, a geometria do contexto, que seria aqui a geometria da rua e a geometria do cenário, certo? E então, só para ficar digamos, mais em destaque, eu coloquei esses círculozinhos amarelos para você fazer uma associação entre rotação e análise. Então, sempre olhar os 3 círculos antes de fazer uma modificação da geometria, da rotação desse nosso ambiente, tá bom? Então, ó, feito aqui, não tem que alterar nada, aqui é aquele nosso velho conhecido do grid, de 50 centímetros dos pontos de análise, 75 centímetros do chão e tal, pã. Janela. Então, agora que são elas. Tá, bora tentar resolver essa questão aqui. Então, eu tenho aqui 7,45, eu acredito que seja a altura que tem que ser da janela, tem que ser uma altura total, não tem nenhuma brecha, não tem nenhum peitoril, que nem que também não tinha, enfim. Então é super fácil. Então, tá aqui ficando com uma coisinha. Primeiro de tudo eu vou zerar esse peitoril, que não é para ter peitoril. Ótimo. Será que se eu tirar ele vai colocar no chão? Disconnect panel. Não, deixa conectado para ver o que vai acontecer. Tá, então a altura 7,45. Opa, 7,45. Abertura, deixa eu tentar colocar em 1. Não, ele não aceita uma abertura 100% plena. 99 também não. Acho que 95 será. Tá. 95. 96. Não, se me deixa eu colocar na 95. Vou dar uma pausa aqui, quando eu solucionar eu já volto e explico para você. Oi, voltei. Aparentemente eu não consigo fazer uma janela 100% perfeita, e o máximo que eu consigo de abertura é realmente 95%. Ele não me deixa avançar, senão some o edifício. É uma limitação do próprio software. Podemos ir até atrás e ver se a gente descobre, se eu descubro, se dá para expandir mais, mas não acho que isso aqui vai alterar muito a nossa análise. Me corrijam também se eu estiver viajando, tá bom? Então, definida aqui a minha abertura da janela.
Desconectei aqui a altura e peitoril, porque quando eu conecto, ó peitoril, seal height. Ele me deixou. Ótimo. Deixamos um pouco mais para baixo. Mas quando eu coloco window height, ele vai fazer aquela divisão, que não é legal. Tá vendo? E não consigo abrir mais. Só para vocês verem uma última vez. Eu não tenho... Ele não aceita. Então 95. Eu vou tirar aqui esse painel. Se falar alguma coisa interessante... Tá, bom. Então, feito isso, temos aqui nosso ambiente já aberto. Pronto. Perdão. Eu dei um mole aqui, eu não estou seguindo o meu passo a passo. Estou indo de cabeça. Então, o primeiro era ir no ambiente. Acertei o ambiente. Legal, pronto. O que eu faço? Volto. Vejo que, janela. Aí sim. Vou aqui na janela. Vejo essas questões que eu já acabei de ver. Enfim, acabei de ver isso. Volto para lá. Qual o próximo passo? Ver o arquivo EPW. Perfeito. Tá, onde está isso? A princípio... Está atualizado, G-Drive, simulação numérica, anual... Tá, deixa eu conectar de novo. Acho interessante, botão direito, arquivo existente, simulação, EPW, Rio de Janeiro. Pronto, tá aí certinho, indica o caminho. Legal, acabei, volto. Contexto. Enfim, de repente vocês possam achar meio chato esse ir e voltar, mas isso aqui realmente é mais uma instrução para a pessoa usar no início. Depois que ela aprender, entender, não vai mais ser necessário usar isso aqui com certa constância, vai ser realmente mais um mapa de como utilizar. Então, vou para o contexto. Então, como eu havia falado, eu quero fazer... A rua está aqui já aparecendo. Aqui as dimensões da rua, então a rua está ok, está na direção certa, não vou rotacionar a rua. E eu quero fazer o cenário 2. Então, como é que eu conecto isso? Vem aqui, cenário 2, vem aqui em geometria. Pronto. Beleza. Cenário 2, tudo certo. Então, acabei de ver o contexto. Volto lá para o meu passo a passo. Então, agora eu vejo a questão da pasta-mãe. Tá, o que seria a pasta-mãe? A pasta-mãe é a pasta principal em que vai receber todos os nossos arquivos da simulação e afins. Então, aqui eu salvei nesse lugar, mas quero fazer um novo teste. Aliás, criar um novo lugar para isso. Então, vamos lá. Vou procurar aqui na minha pasta. Estudo. UF. Pesquisa. FAPERJ. Simulação. Manual. Sempre lembrando que não tem espaços entre os caracteres, não dá problema. Nem números também. Daqui a pouco eu falo um pouco mais disso. Tá. Lumínica. Lumínica anual 5. Troquei os números que estavam aqui anteriormente, números arábicos, por romanos. Tá. Teste. Vou chamar de teste 13 em homenagem à data de hoje. Teste 13. Tá, então essa vai ser a minha pasta mãe. Então entrei, cliquei aqui, Ctrl C, ok. Está vendo, tem mais opções. Tá, resultados, análise. Deixa eu ver uma coisa, já é interessante, já eu falo de outros assuntos. Só para mostrar como eu estava dividindo isso, então eu tinha aqui resultados. Tá? Resultados eu tenho 3 subpastas: análise, imagem e resgate. A análise onde eu salvo a análise, obviamente. A imagem onde eu exporto as imagens. E o resgate são as análises que eu salvo durante a rodagem, digamos assim. Aliás, enquanto o programa está rodando, porque assim que eu fecho, eu desligo a minha simulação, aqueles arquivos da iluminância, o .ill, somem. Então, enquanto a simulação está rodando, eu salvo o que está sendo analisado na pasta resgate. Então eu vou copiar essa estrutura no meu teste. Então teste... Aliás, deixa eu colocar isso aqui para fora para ficar com menos um nível. Então tem o teste. Só duplicar essa página aqui para fazer como geralmente eu faço.
Então, ó, teste 13, eu vou imitar a minha estrutura feita de resultados. Então, eu vou ter aqui uma pasta para análise, uma pasta para imagem, uma pasta para resgate. Tá? Geralmente também eu deixo sem acento porque esses softwares de programação sempre são muito, digamos, arísticos a esses caracteres diferentes da língua inglesa, né? Então tá. Então, ó, dentro de análise, eu vou ter, por exemplo, ó, fachada norte. Tem mais alguma coisa? Ah, uma faixa de trabalho. Então, vou fazer a faixa... chamar de faixa A. Faixa A mesmo. Enfim. Sem muito problema. Você confira lá no Rhino como é que eu coloquei. Isso, a faixa no final. Então agora eu venho aqui, pego esse caminho, jogo pra cá. Ctrl V. E certifico que eu não deixei nenhum espaço depois do norte. Isso pode dar problema. Então não pode ter espaço. Ok. E a pasta filha vai ser a pasta em que vai ser salvo diretamente os arquivos ILL. Então, ó, só de eu ter colocado esse nome aqui, esse caminho, já existir um nome para cá, ele já cria... Deixa eu fechar essa outra aqui. Ele já cria já, ó, dentro dela... Opa! Ele já cria dentro dela essa pasta filha, automaticamente. Eu vou até apagar ela, que está errado, ó, e aqui eu não completei com a faixa A. Então, ó, Ctrl C, Ctrl V. E dentro dela automaticamente já é criada já esse novo cenário. Vou apagar porque isso não me interessa, porque eu estou fazendo do cenário 2 térreo. Feito? Show. Ó, já foi criado aqui com os arquivos, ó, no Simulation, os arquivos básicos. Mas não tem aqui o ILL, que seria, digamos, a alma da análise lumínica, né? Então, quando eu desligo a minha simulação, os arquivos ILL somem daqui. Somem. Então, por isso que eu copio ela para a pasta resgate. Mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho já. Pronto. Então, resolvi aqui pasta mãe, pasta filha. Volto lá para cima. Qual agora o próximo passo? Intervalo de tempo analisado. Enfim, já está tudo certo de 8 às 18, mas é legal sempre verificar se está ok, mas não tem muito o que modificar. Volto para lá. Enfim, o próximo passo estava ali logo abaixo, mas estou achando interessante ver ponto a ponto com vocês. Depois, a faixa de lux que nós estamos analisando. Nós escolhemos fazer de 500 para 1000, correto? Tá, então de 500 para 1000, sem deixar esse toggle no true, parará, que vai informar quando eu rodar sobre o nosso lux que está sendo analisado. Tem aqui as nossas 3 faixas. Naquela leitura de resultado anual 1, que eu estava usando anteriormente, nós tínhamos aqui a faixa entre 100 e 2000 lux, tinha abaixo de 100 e acima de 2000. Aqui eu tenho na faixa, abaixo dela e acima dela. E aqui eu deixei esse relay aqui, ó, que é só eu mudar aqui para a faixa que eu quero, do que eu ter que vir aqui e puxar para um componente lá em outro lugar, como eu fazia anteriormente. Então, esse novo workflow está cheio dessas coisinhas que estão ajudando bastante. Tá, então vamos lá. Então é tudo certo aqui, pronto. Volto lá, tá certo meu lux. Pronto, é só isso. Venho aqui em Run. Run. Foi. Vou dar uma pausa enquanto tá rodando. Oi, gente, acabou de rodar aqui. Vamos lá. Tá vendo aqui, ó? Apareceu a nossa análise. Eu criei aqui dentro desse arquivo simulação anual, dia 2 de maio, parará, uma faixinha aqui embaixo chamada planta. Quando eu clico nela, automaticamente ela vai para cima da nossa área simulada. Então eu expando aqui, minimizo aqui e tenho a nossa imagem perfeita para ser exportada. Tá, mas antes de exportar eu quero desligar aqui o meu contexto para assumir essas linhas temporariamente. Então abro aqui o Grasshopper de novo, volto lá para contexto e desconecto. Opa,
Fiz besteira? Raf, demore, gente. Foi mal. Era outra coisa. Só um instante. Voltei, problemas técnicos resolvidos. Não era para desconectar, é simplesmente para desligar aqui o wires. Pronto, simples, bobeira. Tá, e agora como a gente salva isso, né? Tem o famoso View Capture to File. Tá, coisas importantes. Eu determinei aqui uma altura de 950 pixels, que eu acho legal. Quando vocês forem fazerem na mesma altura, para caso tiver que colocar sobre a mesma imagem ou algo do tipo, seja com essa mesma proporção, baseada pela altura, e a largura vai variar de acordo com o tamanho do seu monitor. É uma coisa que se controla muito bem, mas se está com a mesma altura já vai estar na proporção basicamente idêntica. É legal exportar todas com a mesma posição e tamanho, porque facilita na hora de fazer os ajustes no Photoshop, tá bom? Então, ó, vem aqui, ó, ok. Vou na minha simulação canal 5, teste 13, em imagem. Ó, em análise eu tinha norte. Então, ó, imagem, novo, norte. Qual o nome do arquivo? Eu vou lá na pasta filha para seguir isso, já aproveito e copio. Ó, cenário 2 térreo. Então, ó, perfeito. Cenário 2 térreo. Salvo. Enquanto está rodando, eu venho aqui, ó, na... Aqui mesmo. Ó, análise, cenário 2 térreo. Eu gosto de ter uma outra janelinha aberta junto, mas aqui em resgate. Ó, análise norte, resgate norte, faixa A. E copio esse conteúdo, aqui, para cá, enquanto ela está rodando, né? Isso daqui uma separação de arquivo por tipo, a gente vai encontrar aqui os arquivos ILL. Tá, então aqui é o resgate, vou minimizar, deixa eu só também dar uma quebrada aqui, ótimo. Isso vai me ajudar depois. E só fazer uma última coisa aqui. Teste, imagem, norte, faltou faixa A. Pronto, tá aqui dentro tudo salvo. Quero só... Cadê? Imagem pode ficar fechada. Quero só entrar aqui na nossa análise para mostrar uma coisa interessante. Ó, tem aqui, separado por tipo, os arquivos ILL, que são as nossas informações de luminância. E são 8 itens, do 0 ao 7, acredito que é um para cada core, um para cada unidade de processamento do processador. Então são 8, porque eu tenho 8 aqui, enfim. Então olha só, quando eu venho aqui e dou o false, desligo a criança, olha que não está mais aqui. Sumiu os arquivos ILL, tá vendo? Por isso, esse resgate é interessante, porque ele permanece o ILL para poder fazer para conseguir rodar novamente essa análise, tá bom? Deixa eu ver mais o que. Enfim, a análise basicamente é isso. Depois vou fazer um outro vídeo, porque já está meio grandinho, está com meia hora mais ou menos, em que eu faço o térreo, análise do pavimento tipo, mas é besteira, é só alterar aqui a dimensão dele, verificar a abertura da janela, por aqui, e também modificar aqui a altura do pé direito. Análise do pavimento em que ele vai estar localizado, tá bom? E quando for fazer a análise da outra fachada, eu recomendo não esquecer de rotacionar. Então, pega esse arquivo aqui, cria uma cópia, rotacione, no caso 90 graus, se não me engano, para rotacionar todo mundo para a fachada oeste. Também não esquecer de alterar a janela, porque está preso aqui, ó, a direção norte.
Então é necessário colocar na direção oeste, tá bom? É isso, gente. Até mais.